A nova NR10, principais mudanças e o que sua empresa deve fazer antes de junho de 2027. A portaria do Ministério do Trabalho, número 737/2026, aprovou a nova NR10 com vigência em junho de 2027. Entenda as mudanças no GRO, arco elétrico, treinamentos e documentação. Hoje, como engenheiro, vamos falar da mudança que vai acontecer em conformidade com a nova NR10. Vamos analisar de forma rápida. Olá, eu sou Aguinaldo de Oliveira Alves, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, e este é o canal AGMG com muitas informações e orientações da engenharia. E não esqueça de dar o seu like, dar a sua curtida no canal e também compartilhar para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos postados aqui no canal. Bem, a portaria do Ministério do Trabalho número 737 de 29 de maio de 2026, publicada no Diário Oficial da União em 1º de junho desse ano, aprovando a nova redação da NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. A nova redação substitui integralmente os textos anteriores estabelecidos pelas portarias do Ministério do Trabalho. Ela entra em vigor em 1º de junho de 2027, com período de transição de 12 meses para que as organizações realizem os ajustes necessários. A revisão é a 5ª desde a publicação original da norma em 1978 e a 2ª revisão estrutural ampla, sendo a anterior de 2004. A atualização vai abranger tratamento formal do risco elétrico no escopo do gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o conhecido GRO, critérios específicos para o arco elétrico, reorganizações das exigências de capacitação, fortalecimento das medidas de proteção coletiva, ampliação do controle documental. Embora a vigência seja ainda em 2027, o prazo de transição deve ser tratado como janela de preparação. Iniciar o diagnóstico agora vai reduzir custos de adequação e evita ajustes emergenciais próximos ao prazo final. Então, o que vai mudar na nova NR10? A visão geral de todas as alterações. As mudanças se organizam em 5 eixos principais detalhados. Primeiro é a integração ao gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o conhecido GRO. A principal mudança conceitual da nova NR10 é a integração formal dos riscos elétricos ao gerenciamento de riscos ocupacionais, previstos na NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, a partir de junho de 2027, os perigos de choque elétrico e arco elétrico precisam ser identificados, avaliados e controlados dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, da organização e não mais tratados de forma isolada na gestão de segurança e saúde do trabalho. Isso significa que o risco elétrico entra na mesma lógica de hierarquia de controles já estabelecida na NR1, como eliminação, proteção coletiva, medidas administrativas e proteção individual. Com isso, a prioridade pela desenergização das instalações antes do início das atividades é reforçada como medida primária. Já os casos em que o trabalho em condições energizadas é aceito, passam a exigir justificativas, técnica e controles documentados. Para a maioria das organizações, isso implica revisar o PGR existentes para verificar se os riscos elétricos estão contemplados com o nível de detalhe exigido. Tratamento específico para o risco do arco elétrico, já é o item número 2, passa a tratar o arco elétrico como um perigo distinto
e como exigência próprias de avaliação e controle. A norma admite a realização de estudos de energia incidentes para determinar as medidas de proteção adequada em cada ponto da instalação. Ela também estabelece critérios para objetivos para a seleção de EPIs com capacidade de proteção contra os efeitos térmicos do arco. A norma não torna obrigatório o estudo de arco elétrico para todas as instalações, porém, ela exige que o risco de arco seja considerado na identificação e avaliação de riscos do GRO. Instalações com características que favorecem a ocorrência de arco, como painéis de média e alta tensão, sistemas sem proteção adequada de coordenação, tendem a demandar estudos específicos para suportar as escolhas dos EPIs. A nova redação também reorganiza a classificação de tensões, criando uma faixa de média tensão, o que altera a categorização de algumas instalações que antes eram classificadas apenas como alta tensão. Já o item 3, que é a reestruturação dos treinamentos e da capacitação prevista na NR10, foi ampliada. A nova redação define modalidades específicas de treinamentos por contexto de atuação, como trabalhos em baixa, média e alta tensão, trabalhos em áreas classificadas, atividades relacionadas ao sistema elétrico de potência, e isso entre as exigências de forma a norma é fixa para os treinamentos de reciclagem uma carga horária mínima de 16 horas, mantendo assim a periodicidade bienal. Além disso, ela reforça os requisitos de conteúdo programático definido, acompanhado por profissional legalmente habilitado e documentação formal de registro. Então, para as empresas, isso exige verificar se os programas de treinamentos atuais atendem aos novos parâmetros e se os profissionais atualmente autorizados continuam habilitados conforme os critérios da nova redação. Já o item 4, ele cumpre o fortalecimento das medidas de proteção coletiva, detalhando os critérios para a adoção de medidas de proteção coletiva quando a desenergização não for possível, incluindo dispositivos de proteção contra choque elétrico, sistema de aterramento, proteção contra sobretensões e descargas atmosféricas. Ela também trata de medidas específicas para a redução de risco de arco elétrico. Um ponto de atenção prático é a ampliação das situações em que o dispositivo diferencial residual, que é o conhecido DDR, passa a ser exigido como medida adicional de proteção. Ainda inclui com prazo específico adicional de 1 ano, após a vigência geral, determinados circuitos de tomadas em edificações não residenciais. O quinto item é a reorganização da documentação e do controle de atividades. A nova redação reorganiza e detalha os documentos exigidos para comprovação da conformidade legal, com ênfase em registro de qualificação e treinamento, procedimento de trabalho, análises de risco, permissões de trabalho, controle de acesso a instalações elétricas. O prontuário das instalações elétricas também será reforçado como instrumento de rastreabilidade técnica em determinadas situações. A norma admite explicitamente a manutenção da documentação em formato digital, desde que atualizada e disponível para consulta. Esse ponto torna a qualidade dos sistemas de gestão documental um fator diretamente relevante para a conformidade. A quem se aplica a nova NR10? A NR10, ela se aplica a qualquer organização que mantenha instalações ou serviços em eletricidade, independente de essa ser ou não a atividade principal, como indústrias, hospitais, hotéis, centros comerciais, plataformas offshore e prestadores de serviços de manutenção elétrica.
A norma alcança também quem contrata serviços em instalações elétricas ou quem inclui a responsabilidade de verificar se os profissionais e empresas terceirizadas atendem às exigências de capacitação e autorização prevista no novo texto. Organizações que já gerenciam a conformidade legal de segurança e saúde do trabalho com algum nível de estrutura, mas que tratam os riscos elétricos de forma isolada, ou seja, fora do GRO e fora do PGR, precisarão revisar essa abordagem. Contexto normativo: o que levou à revisão da NR10? A revisão ela acabou sendo construída de forma tripartite entre governo, trabalhadores e empregadores, no âmbito da Comissão Tripartite Paritária Permanente, que é o CTPP, do Ministério do Trabalho e Emprego. A aprovação foi comunicada pelo Ministério do Trabalho em nota oficial de 29 de maio de 2026 e publicada no Diário Oficial da União, edição 101, seção 1, página 167, em 1º de junho de 2026. A atualização reflete uma tendência consolidada na legislação brasileira de segurança e saúde do trabalho. A substituição de modelos de conformidades baseados em documentação formal por sistemas estruturados de gestão preventiva. A NR1, atualizada em 2024, já havia consolidado essa lógica ao tornar o GRO o eixo central de toda a gestão de segurança e saúde do trabalho. A nova NR10 traz os riscos elétricos para dentro dessa estrutura. A sua empresa está preparada para a nova NR10? A nova NR10 representa a atualização mais significativa da norma desde 2004. Inscreva-se no canal, dê o seu like, a sua curtida e contribua para o nosso crescimento.